O Sem Censura está de volta. Nós continuamos o nosso papo sobre um assunto fundamental hoje em dia, que é o direito do consumidor. Bom, hoje nós estamos perguntando aos nossos telespectadores quais são as dúvidas principais em relação aos seus direitos como consumidor. O direito do consumidor é uma área que vem se redefinindo em certos aspectos com o crescimento do comércio virtual. Eu vou conversar já sobre isso com a Soraya, mas olha só os nossos telespectadores. A Luciana Ferreira, pelo Twitter, diz assim: fiz uma compra na internet, fui informada que não tinha um produto. Faz 1 ano, até hoje não recebi o dinheiro. O que fazer? Ai, Luciana. Pelo Facebook, a Rafaela Nunes diz assim: como é a política de trocas de mercadorias compradas em sites virtuais? Você responde rapidamente isso e a gente volta para o TOI, para o TIPS, para o SOPS, que a gente estava falando? Bom, em relação à política de troca, é importante que o consumidor saiba que ele tem o direito de arrependimento quando ele compra fora do estabelecimento comercial. Então, se ele comprou pela internet, pelo telefone, ou bateram na porta da casa dele, não importa. Ele tem o direito de se arrepender dessa compra por 7 dias. Então, ele escolheu um produto no site e, quando recebeu, achou que não era bem aquela cor, não era aquele tamanho, enfim, não importa a razão. O que importa é que ele tem esse direito, por 7 dias, de solicitar a troca do produto ou até mesmo o cancelamento daquela compra. Ok, Rafaela. E a Luciana: fiz uma compra na internet, fui informada que não tinha um produto. Faz 1 ano, até hoje não recebi o dinheiro. Bom, nesse caso, ela já poderia ter procurado ajuda, porque 1 ano já se passou. Que ajuda que ela pode procurar. Primeiro, não tem que saber se ela fez contato com a empresa, que tipo de resposta ela obteve, se ela foi solicitar o espera, que iam enviar outro produto. Em cima disso, ela procura um dos órgãos de defesa para que possa ser orientada de como agir. Isso vai depender do que ocorreu durante esse 1 ano. Se ela está esperando, se prometeram entrega, se chegou algum produto diferente do que ela solicitou, né? Para a gente poder ajudar essa consumidora. Mas ela tem o direito de cancelar e receber o dinheiro dela de volta, sem dúvida. Rafaela. Você estava querendo falar sobre aquele nosso assunto que ainda não chegou, que era o megabônus, era isso? Não? Na verdade, é só fazer uma observação que essas simulações, né, que são feitas por alguns colegas, né, de alguns advogados, né, simulando, portanto, acidentes de consumo, né, é exceção à categoria dos advogados. Tudo bem, né? tudo bem. Agora, entretanto, é importante, né, que o Código de Defesa do Consumidor, assim como o Juizado Especial Civil, ele veio resolver, né, alguns doutrinadores chamavam de litigiosidade contida. Ele abriu, portanto, né, as portas da oportunidade daquele consumidor de reclamar de pequenos danos, né, em que, né, na justiça comum, né, ele não levaria esta demanda, né? Porque é muito trabalho para pouco resultado. E o próprio juizado especial, e nos juizados de pequenas causas da lei de 84 e depois com a reforma dos juizados especiais, é dispensado, portanto, inclusive, né, o próprio patrocínio de advogado de causas de até 20 salários mínimos, né? E eu acho que isso foi um grande avanço. De custas também. De custas também, exatamente. Em primeira instância, você não recolhe custas. O juizado, né, de modo que isso facilita, portanto, na linha do que o promotor Rodrigo Terra vem defendendo, né, de uma forma muito firme, né, a facilitação da defesa do consumidor. É importante deixar claro isso, que não é só o advogado, o patrocinador que está litigando de má fé, o consumidor também. Eu falo pelo próprio PROCON, porque nós lá não atendemos advogado, não é necessário o advogado no PROCON. Então, quando o consumidor chega, que ele narra o problema dele, a gente já consegue, de alguma forma, identificar se aquele consumidor está falando a verdade, se de fato ocorreu aquela situação, ou se foi exatamente daquela forma, né? O dia a dia vai fazendo com que a gente ganhe um pouco essa malícia e consiga interrogar o consumidor de forma que a gente vai buscando e em alguns casos sabe que eu adoro? A gente consegue essa prática que a gente tem, cada um no seu setor, de descobrir a falsidade do outro. Por exemplo, quando a polícia mata o crime, o cara chega lá e diz: não, eu estava em casa sozinho. Bom, esse daí matou porque não sei o quê, vocês têm prática, né? Isso é o dia a dia vai dando É como pra assim, gente, conhecer né? tecido. É o sexto sentido. Já houve uma Rogério. outra coisa, velho. Foi o DPVAT, que é o seguro, seguro. que é pago desde que a pessoa que morresse tivesse sido vítima de um acidente automobilístico. Não precisava morrer não, né? Basta ter um Qualquer acidente, coisa. né? O que aconteceu? Começou a haver um determinado estado do Nordeste em que começaram a surgir várias demandas contínuas sobre isso. Qual era a história?
Aí a gente vê que essa questão do consumidor, o advogado, descobriram uma forma de ganhar dinheiro. Pegava o camarada que morreu, não tinha causa nenhuma, e falava assim, olha, você se importa do seu morto ficar um pouco machucado? Não. Então pegava o morto, Pegava o cadáver? pegava o físico? cadáver e jogava na frente do carro. O sujeito ficava todo arrebentado. Macabro. Morria. Já estava morto, mas continuou mais morto ainda. Resultado da história. Isso começou a dar, Uma indústria. estatisticamente, uma quantidade tão grande, tão maior do que a moda, que aquilo virou um golpe, né? Um golpe bem estabelecido. E que foi desmontado lentamente, foi pelo pessoal de seguro, que foi descobrindo isso e conseguiu parar com isso. Mas não entrou o defesa do consumidor, porque não é nem defesa do consumidor, é um golpe. É golpe em cima do seguro mesmo, né? Crime. Mais... É crime, descaradamente é crime, Rogério. Não, eu tenho uma dúvida com a Soraya, que existem muitos sites agora que o particular anuncia, enfim, uma máquina de lavar louças e o outro particular vai lá e compra. Mercado Livre. Mercadoria, o consumidor para o particular. O PROCON também abraça essas... Boa pergunta, Sim, com certeza. Porque com que certeza. daí não é uma empresa, uma pessoa, né? Que está ali negociando. Quando o consumidor chega ao PROCON relatando que fez a compra no Mercado Livre, por exemplo, né? E o Mercado Livre, na verdade, ele faz essa intermediação. Ele coloca o consumidor em contato com o real vendedor. Mas ele é solidariamente responsável a esse vendedor. A quem responde, Esse, então, seria sim, o sim. Mercado Então, Livre. quando né? ele oferece a garantia. Então Ele oferece a garantia, a forma de pagamento é dele. O né, que particular ele não utiliza... responde, então, o não, que vendeu. responde sim, também. também. Ele é solidariamente. solidário. Exatamente. Exatamente. Ah, legal saber isso. Fala, Nádia. Não, é que eu queria dar uma dica. Aqui a gente estava falando de reclamação antes de chegar na justiça, né? Então, da mesma forma como eu fiz a intermediação lá no Globo, um tempo depois, a Senacom, agora em 2014, ela lançou o consumidor.gov.br, que é um portal muito legal da gente reclamar. Porque quem está lá são as empresas que elas mesmas se cadastraram e se comprometeram a resolver o problema do consumidor em até 10 dias. A média de solução é 7 dias. Então, é até menos do que as empresas estão se propondo a resolver. Todas as empresas de telefonia estão lá, todas as empresas, que são as mais reclamadas, 50% Pois é, isso que eu ia das dizer, as mais, reclamações tem mais reclamações estão lá? Então, todas as... Mas então eu vou direto para lá. Então, pois é interessante porque isso é um lugar que é monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor. E existe lá também um lugar onde você pode dar uma nota do atendimento da empresa para a sua reclamação, do tempo que você foi. Então, você pode consultar isso até antes de fazer uma compra. Saber se aquela empresa na qual você quer comprar, se está tendo muita reclamação. Tem uma área onde você pode ler, inclusive, a reclamação do consumidor. Que aí você vê do que ele está reclamando. Então, assim, se você quer fazer um trabalho de pré-compra, de analisar primeiro a empresa antes de comprar, você não conhece aquela empresa, você tem esse canal, que é interessante. Então tá, vamos Eu lá. posso até acrescentar o que ela está falando em relação à pré-consulta do consumidor, não só na página do consumidor.gov, mas tem também, que é a Senacom que divulga também, a relação de todas as empresas daquele ano a nível Brasil, Sim. das mais reclamadas. Das mais reclamadas, são os Então, dados abertos. Abertos, que a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela divulga a nível Brasil. A nível Então, Brasil, você- que Então, reúne a quem, todos os a quem da PROCONs. mesa eu vou perguntar quais são as mais reclamadas. reclamar, você pode ficar à vontade. Eu tenho poderia, certeza que todos sabem Eu responder. poderia aproveitar o gancho aqui da Soraya e da Nádia, né? Eu trouxe aqui uma relação que é publicizada pelo website do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de top Janeiro. 30. top Exatamente, né? Que ele... Mas que não bate com as mais reclamadas que ótimo. na Então tem uma Senacom. muito Mas são informações relevantes. Sim, né? claro. São informações relevantes, inclusive no Explica pra mim, pré-contrato. tô né? interessado. Ou seja, o website do Estado do Rio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? Ele divulga, né, os fornecedores de produtos e serviços mais acionados num determinado período. E aí você tem aqui um ranking, né, daqueles fornecedores que são mais acionados. Pode dizer. Né? Olha, em primeiro lugar, no mês de dezembro, né, consta a Light, em segundo lugar tem a Claro, em terceiro lugar a Telemar, quarto lugar Banco Bradesco,
quinto a Nextel, sexto o Itaú, sétimo o Banco Santander. Então o que a gente verifica, né, é uma reclamação, né, das atividades bancárias, dos serviços bancários e o serviço das concessionárias. Sim. Aliás, o Código de Defesa do mas não é Consumidor, igual, né? ele alcança também, né, as Serviço. concessionárias de serviço público, artigo 22, né? Um outro ponto aqui importante, né, que a Soraya estava colocando aqui, a questão do arrependimento. O Código de Defesa do Consumidor, ele se preocupa com esse prazo de reflexão, quando a compra não é realizada no próprio estabelecimento. Por isso que ele permite esse prazo de reflexão. É importante, né, é um direito básico do consumidor, né, a sua liberdade de escolha, né, em condições de igualdade. Claro. É por isso, portanto, que o Código de Defesa do Consumidor e de Proteção tem essas normas, né, que em regra não seriam aplicados, né, em Mas outras eu relações gosto dessa contratuais. lista porque isso é o Esclarecedor. top do que você não aguenta mais, você vai até acionar. e Quer se dizer, você você não só, consultar- você não mas só é reclama. diferente, é né? diferente. Eu acho que aí você Agora, tem tem uma outra 80% coisa. das empresas que estão tendo reclamação. Essas que você citou são as que tiveram maior reclamação Ação. e que pesam realmente você dizer os consumidores estarem reclamando do que está acontecendo. Eu quero dizer uma coisa aí, já com a posição de associação de marketing direto envolvido com isso, existem empresas, e aí eu sou obrigado a citar novamente a Amazon, que permite a você, antes de fazer a compra, verificar tudo isso lá. O que as pessoas acham desse produto? Como é que é a leitura, como é que eu vou ler algumas páginas disso? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? Tem lá. Então, antecipa a resposta da mesma maneira que nós antecipamos o Código de Defesa do Mas, Consumidor. Roberto, com todo respeito, você pode ficar falando bem da Amazon, mas a Amazon foi analisada como um emprego dos piores. Parece que o chefe Bezos é o pior patrão, as pessoas são maltratadas, é um horror ele como patrão. É uma ótima empresa, então você pode continuar elogiando, porque o pessoal que trabalha com ele odeia ele. Pois é, mas você vê aqui... Não, tudo bem, são duas coisas diferentes. São duas Mas não dá o coisas perfil diferentes. nacional. Quer Não dizer, tem Se um até uma perfil matéria dizendo que nacional de pessoa empresa, ruim né? pode fazer coisa boa, não, uma matéria agora Quero dar outra recente, né? dica. Você acabou, desculpa, que eu te interrompi. Não, é isso aí. Tudo bem, tá bom. Eu queria dar outra dica. Por No favor, próximo Nádia. Tribunal de Justiça, que ele estava comentando, tem uma área de conciliação, que também é uma coisa Eu ia muito falar legal. do É um Procon serviço muito bacana do Tribunal de Justiça, porque você pode mandar sua reclamação nessa área de conciliação. Então, você manda para bancos ou para Não, concessionárias. tudo bem, manda como, Nádia? Manda Você vai pelo no e-mail. site. Você vai no e-mail. site, no website do Tribunal de Justiça, tem uma parte lá que chama pré-conciliação. Nessa pré-conciliação, você manda a sua reclamação para a empresa que você está reclamando. Direto pra empresa, por Direto exemplo, para a empresa. Light, eu odeio você, Banco você Itaú, me- Itaú, qualquer Tá. coisa, qualquer Manda coisa. direto, tá. Manda supermercado, qualquer coisa. Qualquer coisa. Que está lá, já está lá o endereço da empresa, o endereço da web, Tá. e aí o Tribunal de Justiça faz essa intermediação. Essa reclamação vai para a empresa e essa empresa vai responder e a pessoa vai receber essa resposta através do Tribunal de Justiça. Isso está Nádia, Que funcionando. aí o também eu Procon- acho um trabalho muito legal. Isso é um E, Nádia, projeto. a própria atuação sua junto ao Tribunal de Justiça já antecipa a resposta. Porque a empresa que se vê cercada dessa maneira já resolve. Exato. Já Eu resolve. tive Então, uma reclamação resolvida com a Ford através dessa Então, conciliação. olha, E aí, quais são as... Eu quero ver as empresas, porque a E- gente essas empresas estão Mas, deliciosas, porque elas seguindo são aqui absolutamente... o que a Nádia falou, o Procon tem esse tipo de atendimento também, aqui na Rio Branco. Nós temos as empresas mais reclamadas na lista, no ranking do Procon, Isso. dentro do Procon, que a gente faz um trabalho muito semelhante do tribunal, que é conciliatório. Então, o consumidor vai ao Procon, é atendido pelo Procon, encaminhado para essa empresa conversar, e lá a gente tem a Oi, a Claro, a gente tem Santander, Banco Itaú, Bradesco, que é bem demandado, a gente tem a Light lá dentro, a gente tem conciliação com a Quer dizer, SEDAI. bate não total e não no ranking, é porque nós não mas- temos um espaço físico maior para mais empresas. Teríamos no ranking bastante empresa para entrar ali ainda. Mas a gente faz um trabalho bem semelhante. Então, o consumidor já sai do Procon com esse documento de conciliação de acordo. Né? E um não cumprimento já facilita a vida do consumidor para ele solucionar de forma jurídica, se for o caso, no judiciário, entendeu? Ô, E Vera, diz o Ministério Público, deixa eu pôr um pouco o Rodrigo. No Ministério Público, o ranking é encabeçado pela SEDAI. A SEDAI é a mais reclamada de todos os fornecedores
lá no Ministério Público. É muita Serviço, gente, né? a Porque, coletividade mudou. primeiro, ela presta o serviço em regime de monopólio, quer dizer, não é possível recorrer a uma outra fornecedora para obter o mesmo serviço. Depois é um serviço público essencial. Ninguém consegue ficar um dia sem água, né? Talvez sem luz, mas sem água, mesmo sem luz, né? Então, o número de pessoas que reclamam de falta da água é muito grande, a qualidade da água também é objeto de reclamação, e hoje foi dado o segundo aumento em periodicidade inferior a 12 meses, ou seja, em 6 meses foi o segundo aumento para o metro cúbico da água aqui no Rio, que chegou a 17% só nesses 6 meses a E que é um variação da absurdo que as tarifa. pessoas não se dão conta, porque ela vai embutida no Vai, domínio. Essa é uma Domínio. outra questão que também já foi objeto de decisão judicial, proibindo essa forma de cobrança que pega o número de economias, que seria o número de apartamentos ou de salas, e multiplica pelo consumo mínimo, que é 15 metros cúbicos ou 20 metros cúbicos, chegando a um valor muito além do que a empresa teria condições de fornecer. Sim. Quer dizer, é uma forma condenada pela justiça, uma forma de cobrança que a empresa não está cumprindo a decisão judicial. E assim, em Eu relação não ao sabia que assim, descumprimento de você decisão... calcula quanto ela deveria. eles desprezam a leitura do hidrômetro, né? Uhum. Que diria realmente quanto a pessoa deve, porque foi o registro do que se consumiu. E aí eles pegam o número de salas ou apartamentos, dependendo de ser um prédio comercial ou residencial, e multiplica pelo valor do mínimo, que seria 15 metros cúbicos Isso. ou 20 metros cúbicos, e aí dá uma exorbitância que jamais seria possível ter fornecido. E assim E aí eles- tem um negócio que é absurdo interessante, isso. você vê que a SEDAI justamente é aquela que está sendo escolhida para ser uma das empresas ser negociadas, privatizada. vendidas, privatizada. Isto aí é um negócio que é uma ilusão, é uma tentativa de enganar a pessoa que compra, porque tem aqui maneira de ganhar dinheiro. Essa maneira de ganhar dinheiro é beleza, chuchu beleza. Todo mundo tem que pagar. Se não pagar, se corta. Não. Na verdade, é uma forma de você fazer um achaque terrível, e a empresa que compra pode, teoricamente, comprar na maior boa-fé. Mas acho que não vai comprar na boa-fé, porque sabe que tem um mecanismo ali assegurando uma mina, uma né? receita contínua. Né? Eu acho que as empresas sabem o que elas estão comprando, não? Eu estou pensando assim, não Mais ou aparece menos. nessa lista, mas tem um tipo de consumo que todo consumo, né, mexe com os desejos das pessoas, mas tem um que é o estético, né? É a beleza. É que, enfim, homens e mulheres, hoje em dia todo mundo usa esse tipo de serviço, né? Quer dizer, seja na aplicação de próteses, silicones. Cremes, E o desejo da pessoa, às vezes, não condiz com o resultado. frustrado. E muitas vezes o próprio profissional avisa, olha, não vai ficar bom tantos mililitros de tal. A pessoa é avisada, mas ela insiste, faz o procedimento e não fica feliz, nem o entorno dela fica feliz com o resultado. Isso é complicado, né? Trabalhar com essas questões subjetivas demais, assim, beleza, o que eu quero, o que eu alcancei junto ao profissional, né? Falta um pouco para aquela história da satisfação que você tinha falado no Exatamente, começo, a né? questão da Fala um pouquinho satisfação. sobre isso. Ele pode ter atendido, né, o pleito, mas não ficou satisfeito. Isso não é uma questão de PROCON, né? Mas, O PROCON professora não tem a e menor Rogério? condição de ajudar nesse caso, que é um caso mais complexo, requer perícia, né? Não, né? E- Mas essa questão envolve a obrigação de meio e E de obrigação de resultado. De fim. fim, Né? exatamente. O médico ele vai fazer a operação para salvar a vida da pessoa, mas se a pessoa morrer, ele não pode ser responsabilizado por Exatamente. isso. Exatamente. É da mesma maneira que o implante de um silicone, etc., não vai fazer a pessoa se achar, sei lá, Brigitte Exatamente. Bardot nos áureos tempos, né? Porque hoje em dia, né? Acho que o padrão é outro, né, Padrão é Rogério? outro, né? O nível de exigência também, né? A gente está numa sociedade bem complexa nesse sentido, né? As pessoas se exigem muito e a sociedade exige muito.
mas infelizmente não é um assunto a ser tratado no PROCON. Não tem jeito, Não né? tem Essa insatisfação não, Não, vai nem essa cair no não, PROCON, né? essa não é Mas pode possível. cair no E é Frederico. complicado, aí é Pode complicado cair, até exatamente. com E como o Rodrigo propaganda. colocou muito bem, né, a gente tem que identificar qual é a natureza da intervenção cirúrgica. Se tem natureza estética, em regra, né, e se há um consentimento informado, né, você tende a ter uma obrigação de fim, né? Se não é estética, a obrigação seria a rigor de meio, né? Por isso que se preocupa, portanto, né, com o chamado consentimento informado, né, do paciente junto ao médico, né? Mas, Vera, só aproveitando uma informação adicional, né, em relação, em primeiro lugar, àquela questão da reclamação através do site do Tribunal de Justiça, né? Eu gostaria de registrar que o nosso Tribunal de Justiça foi pioneiro, né, num grupo de trabalho, né, preparando, né, os mediadores e os conciliadores, né, para que promovessem, portanto, uma mediação e uma conciliação virtual, através de um procedimento virtual, né, e isso foi concebido pelo Que é o que eu tava falando, pelo essa desembargador partezinha, César Cury, né, assim, a reclamação, mas você tem, portanto, a participação de um mediador e de um conciliador. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, portanto, ele se preocupou, isso é muito importante, né, que não é só o canal, mas também as próprias pessoas envolvidas em capacitar os seus mediadores e os seus conciliadores, né, que são facilitadores de uma solução consensual, que é sempre melhor do que uma solução compulsória, né, impositiva, né? E aí, no caso, não havendo essa possibilidade, né, de uma solução consensual, né, é preferível, portanto, na medida do possível, que essas ações coletivas, né, propostas pelo Ministério Público, né, pelo promotor Rodrigo Terra, né, ou pelas entidades legitimadas, que não é apenas o Ministério Público, a União, o Estado, os municípios, né, entidades despersonalizadas, né, as associações têm legitimidade para propor essas demandas, né, que elas possam, portanto, promover essas demandas. E no Estado do Rio de Janeiro, Vera, essas ações coletivas, elas correm nas varas empresariais que são mais céleres do que correria, por exemplo, né, uma ação individual contra a SEDAI, que na vara de fazenda pública, né, que é a já. Peraí, Frederico, aí você tem que me explicar. Vai mais fácil eu Vai mais fácil pela a ação Light coletiva. pela ação coletiva. Isso, é muito. Vai mais fácil pela ação coletiva, atende um número maior, portanto, de consumidores, né? E o procedimento o negócio ele tende a ser acionar mais o Ministério rápido. Público, é isso? Há controvérsias, Vera. Por quê? Não, porque assim, o direito precisa ser coletivo, né? Tá. A pessoa às vezes tem uma lesão ao seu direito, mas ela fica limitada à sua esfera individual. Então o Ministério Público não tem o Não tem poder de condição. defendê-la. Eu posso querer muito acionar, mas você vai dizer, não, Vera, vai ficar para a Exatamente. próxima. Bom, e você, quais são as suas dúvidas em relação aos seus direitos? Responda, participe através das nossas redes sociais usando a hashtag Sem Censura. Nós vamos fazer um intervalo, Sem Censura volta em instantes. Não se esqueça que o Sem Censura é um programa da TV Brasil.